Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade à nossa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus Cristo, o nosso texto de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim o texto: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o tema da nossa reflexão é o servo vigilante. A parábola do servo vigilante, encontrada nos Evangelhos de Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44, também em Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37, e em Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40. Elas são um alerta solene e amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo para com cada um de nós. Elas carregam ensinos profundos que apontam unicamente e diretamente para o retorno de Cristo e para como deve ser a postura que todo servo fiel deva ter enquanto aguarda o seu Senhor. Jesus, o nosso mestre, não apenas ensina sobre vigilância, mas que ele é o nosso único motivo para a nossa completa e ampla vigilância. Jesus, ele é o noivo que virá. Jesus, ele é o Senhor que em breve e curto prazo de tempo se ausentou e com certeza voltará. Será que ainda temos aguardado a volta de Cristo? Jesus, o dono da casa que chegará e que retornará em hora inesperada. A nossa vigilância cristã não é nem nunca deve ser baseada no medo, mas sim no amor e no desejo ardente de estar pronto para o encontro com aquele que nos salvou pela graça. E desse aprendizado que vamos apresentar, podemos extrair aqui ensinamentos para as nossas vidas. E o primeiro ensinamento, o primeiro aprendizado é que a vigilância é uma postura diária do coração. Em Lucas capítulo 12, versículo 35, Jesus nos ensina que devemos estar com os lombos cingidos e as lâmpadas acesas, ou seja, prontos em espírito, em alma e em corpo. Marcos capítulo 13, versículo 33 diz: Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. A volta de Cristo não se é avisada no seu dia. Não sabe se o dia que ele virá, mas deve ser anunciada sempre e com antecedência. Ele voltará. Por isso, o cristão vive preparado todos os dias, e não apenas quando há sinais. A vigilância é fruto do relacionamento constante com o Senhor. Como tem estado o nosso relacionamento com o nosso Deus, meus irmãos? O segundo aprendizado, a segunda lição que podemos extrair desse ensinamento é que o servo fiel é encontrado trabalhando. Em Mateus capítulo 24, versículo 46, vemos que bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas capítulo 12, versículo 37 diz: Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, o achar vigiando. Jesus não procura servos inativos, nem distraídos com as coisas deste mundo. Jesus busca aqueles que estão firmes na fé, exercendo o seu chamado com zelo e fidelidade. Meus irmãos, temos largado o nosso chamado ou estamos em completa atividade? E o terceiro aprendizado é que quem é negligente será surpreendido. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 36, nos mostra um alerta forte para que, vindo de improviso, nos chame e não nos ache dormindo. Mateus capítulo 24, versículo 43, diz assim: Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. A negligência espiritual abre brechas. Muitos dormem espiritualmente
iludidos pela distração da vida. Mas Jesus, ele nos chama a vigiar com os olhos abertos e coração sensível ao que o Espírito nos diz. Quando paramos para fazer uma simples e breve, porém muito importante comparação das visões de cada evangelho, aprendemos o seguinte: em Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44, o foco é na imprevisibilidade, na surpresa da vinda do Senhor, chamando a vigilância constante. Em Marcos, capítulo 13, versículo 33 a 37, dá ênfase à responsabilidade que é individual do servo, pois todos receberam uma tarefa. Em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40, vai apresentar o cenário do banquete e da recompensa, destacando que Jesus servirá aos que estiverem prontos. Em todos os evangelhos, o centro é Cristo voltando como Senhor absoluto e o foco é o estado espiritual do seu servo. Cada evangelista eles enfatizam uma dimensão. Em Mateus, o tempo. Em Marcos, a função. E em Lucas, o relacionamento. E neles todos temos um convite. Meus amados, a vinda de Jesus está próxima. E se hoje fosse o dia da sua volta, da volta de Jesus Cristo, a pergunta que nos fazemos aqui é: em que condição Jesus nos encontraria? Adormecidos ou vigilantes? Afastados ou prontos? A você que ainda não fez, faça depressa. Entregue a sua vida a Jesus e o reconheça como seu único e suficiente Salvador agora. Ele é o Senhor que voltará, mas também é o Salvador que hoje estende a mão para restaurar, levantar e dar uma nova chance para cada um de nós. Meus amados, não adiemos essa decisão. Hoje é o tempo de nos posicionarmos como servos vigilantes. Meus irmãos, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos perfeitamente quem é o Senhor que virá. E Ele é digno de nossa vigilância. Ele é digno de toda a nossa adoração, obediência e todo amor. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa e eu preciso te convidar. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Amém? Shalom, shalom, graça e paz.